Então tá. Começando a gravação do termo complementar número 8. Pode ser, vamos já com um simples e fácil. Pode ser. Pode ser? Pode. Doação a Humberto Costa. O curso de Sérgio Bruno, estou pensando em fazer um grande. Isso aqui. Tá, Sérgio Bruno ele é um caso, na verdade, um caso só muito grande. A gente vai seguir o roteiro dele. Tá bom. Em relação à doação de Humberto Costa, a campanha de Humberto Costa 2010. Com relação à doação de Humberto Costa em 2010, não passou por mim. Isso aí pode ser que o Paulo Roberto tenha feito isso diretamente, feito pedido a alguma empresa, do nosso relacionamento, ou ele mesmo possa ter providenciado, porque a do Humberto Costa não foi providenciada por mim. Posso lhe garantir. O senhor conhece a pessoa de Mário Beltrão? Mário Beltrão? Lá de Pernambuco? Não. qual que é o caso? Estou em 3 computadores aqui ao mesmo tempo. No caso é Humberto Costa. Não, Ela a não gente quer. tem uma numeração só para facilitar a nossa identificação. Eu pego aqui rapidinho. Eu acho. É o caso 26. DC 8 do PNC. Tá bom. Obrigado. Tá bom. Deixa eu ver se eu... Vou tirando do cabelo. A Simpra? Você sabe o que é? Não. Não sei como você achou aí. Não estava dando. Esse é seu? Esse é do. Esse é seu? Esse é meu. Mas eu tenho do PNC, né? Mas ele disse que foi ele, não foi? Diz que foi um som certo. Esse foi certo, fez o repasse. Não foi, posso lhe garantir com certeza. Né? Olha, eu lembro todas as doações Ok. e os pedidos que o Paulo Roberto Costa fez a mim para que eu Tá, disponibilizasse. o senhor intermediou alguma doação ainda naquele estilo oficial para o Humberto Costa? Foi pedido Não. ao senhor que interviesse? O Paulo alguma Roberto coisa? não pediu a mim que eu fizesse alguma doação para o Humberto Costa. O senhor conhece o Humberto Costa? Não conheço o Humberto Costa, não conheço nenhum assessor do Humberto Costa. Alguma outra coisa para perguntar? Sim, O outro Mário Beltrão já? oi? Já perguntei se o Mário Beltrão disse que não conhece. Com certeza o Dr. Paulo Roberto pode ter se confundido, ele pode ter pedido a alguma outra pessoa ou diretamente para alguma empresa que fizesse a doação diretamente. Entendi. Não passou por mim, Humberto Costa. Não estou dizendo que não foi feito, entendeu? Estou dizendo que só não passou por mim. O quê? E também não posso afirmar que foi feito. R$1 milhão. Nem que não foi feito. Não passou por mim. Ok. O declarante acho que pode ter sido por outro meio? Pode com isso? O declarante. Esse por outro operador. Não, por outro operador, né? Que eu acredito que o Paulo Roberto tenha se que confundido, pode- né? Eu acredito que o Paulo Roberto possa ter se Foi confundido se confundido, atribuído a ele e possa ter sido pedido executado por outro a operador. alguma empresa que fizesse essa doação diretamente ou que algum outro operador fizesse isso. Você ouviu falar dessa doação? Ouviu falar de que ele teria... É assim, ó, Paulo Roberto Costa, doutora Eka, na verdade era uma caixa preta, entendeu? Ele, não sei por qual motivo ou se era estratégia dele fazer isso, mas ele às vezes colocava nós em situações meio que
intriga, né? Porque muitas vezes você chegava numa empresa para cobrar, o cara da empresa falava, não, mas o Paulo Roberto pediu que o Fernando viesse falar comigo, não você. Aí você ia falar com o Paulo Roberto falava, não, pô, isso não existe, é mentira, coisa e tal. Então, na verdade, as empresas, elas só disponibilizavam os recursos, entendeu? A partir de que Paulo Roberto autorizasse esse pagamento para fulano e tal, mesmo o seu José, entendeu? Mesmo quando o seu José estava na linha de frente disso tudo, a empresa só disponibilizava o dinheiro do seu José a partir do momento que o Paulo Roberto autorizasse o pagamento ao seu José. Porque como era ele que detinha a assinatura dos contratos, como era ele que estava sentado lá na cadeira e tocava os contratos, então as empresas, mesmo que o político estava à frente daquilo, sempre que um pagamento fosse feito, era só feito com autorização do Paulo Roberto. Está encerrado. Eu acredito que ele possa ter se confundido. Não, tá bom. Fechou aí? Vamos fazer outro? CP5 e CP6, Hércules? 65, 66. Isso foi o 8, então, né? Isso foi o 8. Quem que vai? Queiroz Galvão o senhor não fazia, né? O senhor só fez aquele, né? Porque tem doação aqui de 1 milhão para... Queiroz Galvão foi o seguinte, eu fiz essa operacionalização de 7 milhões e meio, que foi todas as doações oficiais, e depois o Henry que é aquela que a gente comentou. fez a de 1 milhão e 600, como ele não tinha empresa para fazer isso, ele combinou tudo lá na Queiroz e perguntou para mim, Youssef, consegue uma empresa para operacionalizar isso? E aí eu consegui a empresa e ele operacionalizou, passou tudo. Tá. Vamos no 25, então? Qualquer um. 25? Nasceu? É. Agora não. Pode ir. Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo. Essa sim. Essa o Dr. Paulo Roberto Costa, na campanha de 2010, em determinado momento, uma reunião que nós tivemos, não me lembro se foi no Rio ou São Paulo, me passou que tinha que destinar R$1 milhão para o Paulo Bernardo, para a campanha da Gleisi. Traduza para mim, por favor, Paulo Bernardo, campanha da Gleisi. Paulo Bernardo, na época ministro do Planejamento, se eu não me engano, e Gleisi Hoffmann, candidata a senadora da República, pelo Paraná. Ele descreveu a dinâmica dessa aproximação? Ele disse a mim que o Paulo Bernardo o procurou e pediu que o ajudasse na campanha da Gleisi. E ele se comprometeu em ajudar com R$1 milhão e pediu que eu operacionalizasse isso. E assim foi feito. O senhor já... Eu até não tinha feito nenhum anexo com respeito a isso, porque não deu tempo. Mas agora estou esclarecendo. E como foi que o senhor operacionalizou esse repasse? Na época, o Paulo Roberto me pediu um telefone meu, que uma pessoa ia entrar em contato comigo para que eu acertasse esse repasse de R$1 milhão para a campanha da Gleisi. Do Senado, 2010. Essa pessoa me contactou, Essa pessoa... daqui de Curitiba. Eu combinei uma reunião no meu escritório em São Paulo.
Essa pessoa foi no meu escritório, Onde lá em São Paulo? na São Gabriel, São Gabriel. combinou comigo como seriam os repasses. Os repasses. Eu não entreguei o R$1 milhão, todo R$1 milhão de uma vez, foram 3 ou 4 vezes. E aí ele me deu o endereço, que era para entregar aqui em Curitiba, que se não me engano era ali no alto da 15, num shopping. Não me lembro se chamava Polishop ou alguma coisa assim nesse sentido. Ele era Polo Shop. Polo Shop. Como? Tem um shopping chamado Polo Shop. No alto da 15? Polo Shopping, Polo 15 Shop. é. Alto da Rua 15. Alto da Rua 15. Isso é um alto aqui? Alto de alto. A-L-T-O. Alto da rua 15. Um shopping. Na administração, porque ele era o proprietário do shopping. Essa pessoa era a proprietária desse Polo Shop. No alto da 15. É isso. É, tudo junto escreve. Um L só? Já não sei. Eu olho aqui depois. Deixa eu ver, peraí. Aqui, eu até notei até. Só que isso é Polo Shop. Alto da 15. Polo Shop. Shop sem Sim. Polo Shop. E um L só. E 2 L's. 2 L's. Polo Shop. Tudo junto. Que o dinheiro seria entregue na administração, pois essa filha da pessoa era No escritório de administração desse shopping. escritório de administração desse shopping, pois esse filho da pessoa era o proprietário. Que tudo indicava assim. Uhum. E então? E aí eu pedi que fosse feita essa entrega em 2 ou 3 vezes. E, se eu não me engano, foi o Rafael Ângulo que veio aqui em Curitiba entregar. E entregava sempre no shopping ou entregava? Não, sempre lá. Sempre no Sempre shopping? nesse endereço. Essa pessoa do shopping, ou que pelo menos me deu o endereço para que fosse entregue na administração do shopping, ela esteve no meu escritório da São Gabriel. Eu não sei lembrar o nome dela, mas ela esteve no meu escritório lá da São Gabriel. Isso em 2010. 2010, antes da campanha. Antes da campanha. Um homem, né? Tá. E esse Um homem. esse valor, o senhor se recorda a conta de quem? Não, esse valor, Senhor tinha na recurso? arrecadação total que eu fazia, eu retirei R$1 milhão. Tinha. Disponibilizei em 2 ou 3 vezes. Em algum momento o senhor teve contato com a senhora, com o Paulo Bernardo, com o Gleisi Hoffmann? Não. O senhor eventualmente participou para que a campanha de Gleisi Hoffmann tivesse doações oficiais das empresas envolvidas no esquema da Petrobras? Também. A única coisa que eu participei foi a pedido do Paulo Roberto Costa. Ele é que me confidencializou de que, se eu não me engano, salvo engano, Paulo Bernardo fez esse pedido a ele, ou então o ministro do Planejamento, para que ele ajudasse na campanha de senadora da Gleisi Hoffmann em 2010, com a quantia de R$1 milhão. Só para me situar no pouco, o senhor mencionou que essa pessoa foi a São Paulo mais de uma vez, foi isso? Ela foi, acho que 2 vezes. Às vezes você foi outras vezes a São Paulo. Sim. 1 ou 2 vezes, no máximo. Mas ela não fez nenhuma retirada em São Paulo. Os recursos foram entregues aqui em Curitiba. Então,
não se recorda do prenome dela, desaparecida? Não entendi. O prenome dela, o nome dela, o nome dessa pessoa, não se recorda nenhum detalhe. Não me recordo. Não era uma pessoa assim do meu convívio, Sim. entendeu? Que eu me relacionava todos os dias ou eventualmente. O senhor conhecia? Não, eu conheci uma única vez para acertar esse detalhe. Então por isso fica meio que O senhor, difícil de lembrar o nome. o senhor chegou a vir aqui pessoalmente ou nunca viu? Eu, pessoalmente, aqui em Curitiba não vi. Eu O senhor veio uma vez no shopping? estive com ele. No shopping? O senhor não veio uma vez no shopping, não? Não, eu não. Ele só, Não fica essa impressão que ele teria tido. mas na verdade eu tive também. Mas não, ele falou que foi o Sim. Rafael, né? Se eu não me Que engano foi o Rafael. Pediu que fizesse ela esse deu um endereço em Curitiba, a pessoa deu um que endereço em declarou, Curitiba. não participou, não veio pessoalmente. Isso aqui. Que eu não conhecia essa pessoa antes desse fato. O senhor falou que tudo indica que era o proprietário do shopping. Por que o senhor chegou a essa conclusão, senhor Wagner? Não, você mesmo, vamos lá. Porque ele pediu Tipo que da entregasse o dinheiro no escritório de administração e que chegasse no shopping, perguntasse onde é que era o escritório de administração, procurasse pelo fulano de tal, que todo mundo conhecia, alguma coisa assim nesse sentido. Então, que deu a entender de que ele trabalhava ali e de que ele praticamente era proprietário do shopping. Eu até nem sei o tamanho desse shopping, se é grande, se é pequeno, eu nunca tive lá. Pediu para que, ao chegar ao escritório, perguntasse. Quando chegasse ao shopping. Desculpa isso. Perguntasse ele, escritório da administração, e ele. Isso. Caso Esse aí é o 25. Só seleciona a pergunta. receba o 25. Hoje mais tarde. O senhor então não teve nenhum. O senhor teve, quando ele foi na São Gabriel, o senhor teve com ele pessoalmente? Eu pessoalmente. O senhor poderia descrever como ele era? mais ou menos que idade ele tinha. Já Era era jovem? Não era jovem. O senhor, na época, já era Mais de 50. Eu creio que 4 anos atrás, dos 48 para frente, entre 48 e 55, 54, sei lá, não dá para. Altura? Precisar. Alto? Não era alto, não era pessoa alta, claro, pessoa clara, Pele branca. pele branca. Careca, cabeludo. grisalho. Não era cabeludo. Não era cabeludo. Mas também Nada tinha acesso. Alguma cabelo bem particularidade? baixo. Mas você tinha algum elemento para inferir que ele coordenava a campanha, alguma coisa assim? Eu acredito que sim. Ele
no pouco que a gente conversou, assim, ele conhecia bastante gente do meio político, prefeituras aqui do estado, da região metropolitana. Então, deu a entender que ele era uma espécie de um coordenador da campanha, assim, no seguinte sentido de arrecadação. Não digo assim mais efetivo em si, eu sou coordenador de campanha, não. Mas assim, me pareceu bastante. Me pareceu ser uma pessoa de bastante afinidade, tanto com a candidata ao Senado quanto ao Paulo Bernardo. Pelo pouco tempo que a gente conversou, assim. Ele falou expressamente que tinha contato pessoal? Ele disse isso, que ele era próximo do senhor? Ele me falou que ele era uma pessoa próxima do Paulo Bernardo e da própria senadora. Assim. Acho que se tiver uma foto, É o que eu estou abrindo aqui. posso tentar reconhecê-la, apesar de que já faz um bom tempo. Ivo Petras. Ivo Petras. Esse é o CEO do grupo Polochão. Deixa eu abrir mais alguma foto. Tem várias notícias que eu foto. Só tem ele. Ele deu entrevista como diretor executivo do... Essa pessoa tinha jeito de ser dono, não diretor. Gilberto, desculpe interromper, só não pode continuar, é só para saber se estava contabilizado esse valor. Foi contabilizado, o senhor acha? Sim, naquelas contabilidades do senhor e do senhor Rafael. Pode ser que sim. O senhor sabe como isso estaria lá? Isso foi por fora, né? Pronto. Esse 5 milhões foi por fora, né? Não, contabilizado no... Eu estou falando só que Sim, você foi. deixa o microfone fora. Acho que estaria como Paulo. PR, alguma coisa assim nesse sentido. Paulo Roberto Costa, não Paulo Bernardo. Não Paulo Aí o Bernardo. senhor faria menção ao Paulo. Porque foi um pedido dele, né? Uma retirada da parte dele. Então, não é o senhor. Tá. Então aquela pessoa ali não é familiar. Não, na minha família. Pra mim, é questão assim, mais dono. Não sei nem se... Tentar achar notícia. Vê esse aqui. Esse é algum desses três. Esse é o que você viu antes. Careca discriminar. Esse aqui. Esse acho que é o prefeito. E esse é o senhor. E esse aqui são da prefeitura. Tá. Tá vendo? Isso que eu falei, essa pessoa é ligada ao prefeito da região metropolitana. Entendeu? Ele chegou a comentar comigo de São José dos Pinhais. Ele tinha um bom acesso. Vou dar uma descidinha lá e já retorno. Dá licença.
consegue pesquisar os sócios aí ou eu? Não, o meu computador lá achei caiu. Você recorda, mas quando foi esse repasse? Não sei se ele conseguiu especificar no tempo. Eu Foi pedi antes para ver se ele da desliga, mas campanha de desliga. 2010. Repasse Foi do antes, governo. deve ter ocorrido aí. Primeiro semestre de 2010? Foi perto da campanha, eu acredito que em setembro, agosto, setembro. Campanha, acho que a eleição foi em 6 de outubro, naquele ano, né, se não me engano. Ou 5 de outubro. Por volta de agosto, setembro. Agosto, setembro. O senhor se recorda com certeza se foi o Rafael ou se foi o Montenegro? Quem que fez essa entrega, o senhor? Olha, eu acredito que tenha sido o Rafael. Não tem ninguém para seguir. Porque ele veio várias vezes para Curitiba nessa data, apesar de que também ele veio entregar aqui dinheiro para Por favor. também nesta data. No mesmo data? Não, Você conhece? na anterior à campanha. Vou colocar então isso, que Rafael. Então, para Curitiba, o Rafael vinha para falar com. Foi para essa entrega e com o Euro. Sim. Também veio faça para- problema, desliga meu Como? computador. Também veio para entregar Conta dinheiro também, para desliga União de novo, por Soberana. favor. Deputado na época e Vou desligar lá no botão de teve ligar e desligar mesmo. a partir de 2011. Tá bom? Segura 10 segundos, ele força a desligar, aí depois conta até 10 e No liga de final novo. de 2011. Para essas Olha. entregas, né? Para pegar valores para Nelson Moura. Tinha mudado de tempo já? Não, eu te perguntei porque ele veio para Curitiba para entregar para Nelson Moura e para essa, né? Para a gente tentar delimitar, né? Um pouquinho, não estava te ouvindo. Aquela foto. Os dados, né, cara? Da empresa. Viu? Quando conseguir. Foi em Oi? 2010, né? Os dados da empresa, quando conseguir, para pegar o Ah, tá. processo. Eu pedi para. Foi na mesma época, seu Alberto. Não, pode ver aí, desculpa. Outras dele aqui. Tem um voo aqui de 15 de setembro de 2010. Um voo do Rafael Angulo, dia 15 de setembro de 2010. Curitiba. São Paulo, Curitiba. Pode ser? Pode ser esse? Né? Pode. Pode ser esse. Que Tem nome dos proprietários, você conseguiu? Eu consegui esse Eduardo Beckham e esse Michel Gelhorn. São esses, em tese, São sócios? são os proprietários. Consegui. Aí tem essa foto com os três aqui, que é o diretor e os dois proprietários. Ó. O prefeito, os dois proprietários e o diretor da Paulo Shop. Que aí ele disse que Eu não conheci por aí. Mas a foto é uma linda. O River descartou. é que ele tá olhando com mais atenção agora para ver se. Já acharam o nome? Ah, ainda não. Ele tá olhando de novo a foto. Eu posso ligar pro Fausto, ele consegue isso. Ficou tranquilo, manda pra mim. Posso fazer isso? Pode, é. Pode fazer isso. Porque até desligar no computador vai demorar um tempo. Deixa eu ligar para ele. esse voo não. Já faz um bom tempo, né?
vi uma única vez por 20, 30 minutos. Se lembrar da fisionomia da pessoa é difícil. Teve um em Curitiba em 15 de julho de 2010, também ele esteve aqui. Na verdade foi isso, foi 15 de julho de 2010. Eu acho que pode ser esse. Ele pode ter vindo mais vezes aqui em Curitiba, porque teve uma vez que ele veio também para cá, ele e o próprio Adarico tiveram que... Não tinha hotel, tiveram que dormir no motel, a gente ainda ficou brincando com os dois e tal. Mas Foi foi nessa pro época, Moura. hein? E foi nessa época, em 2010, época de campanha. É que em Curitiba, Eu sei uma coisa, sei que o submundo está a ponto com o Polo Shopping. Né? Pode ter sido essa viagem. pode ter sido essa viagem, pode ter sido, de repente, foi final, meio de julho, a gente já estava bem ativo em questão dessa campanha. Assim. Essa entrega que Parece dormiu no hotel foi da Paulo Bernardes ou foi a do Não meu? parece, mas eu vou pedir Pode pro ter sido do pessoal Paulo aqui. Bernardes, sim. Ah. Bom, enfim, eu tenho certeza que foi o pedido do Paulo, tenho certeza que foi para entregar no shopping, lá no alto da 15, na administração. Tá. Só não lembro o nome da pessoa. O Rafael usava que telefone, você sabe? A gente tinha um telefone ponto a ponto que se destruía em 30, 60 dias. Usava e se destruía. Às vezes ele podia até ficar lá no escritório, mas já não se usava mais. Xícara quebrada. O senhor sabe onde que o Paulo Bernardes foi procurar o Paulo Roberto Costa? Pelo que o Paulo Roberto Costa me deu a entender, foi na companhia, na Petrobras. Agora, não sei se eles se encontraram no Rio de Janeiro, em algum hotel, ou se encontraram em Brasília, nas visitas que o Paulo Roberto Costa fazia em Brasília. Eu não posso te dizer. Para aqui. Ele que foi. Providenciando foto do sócio para ver se você reconhece. Bom mesmo. Esse cheiro fica muito ingrato, né? Essa é a Fica rastura. difícil, né? É Se tortura. concentrar. De repente, doutor, o cara também pode ser um sócio oculto como eu, era na GFD, né? Então, acontece que eu conversei com a pessoa durante 20, 30 minutos, há 5 anos atrás, 5 anos e um pouco atrás. É diferente, é difícil você... Em fontes abertas aqui, está dizendo que você teria entregue no Shopping Total, uma pessoa chamada Michelle Gellhorn. Shopping Total? Né? Michelle Gellhorn. Esse Michel eu mostrei a foto. É um dos que eu mostrei a foto para ele aqui. Ele é dono do Polo Shop também? Sim. É? É o mesmo dono? Não, acho que não. Pode ser que a imprensa então confundiu. Você confundiu o shopping, né? Porque Mas eles o nome é o mesmo. Né? Porque os dois shoppings, o Polo Shop e o Shopping Total, eles são shoppings mais populares. Então muitas vezes a pessoa fala Shopping Total pensando no Polo Shop aqui em Curitiba. Né? Não, com certeza foi o Polo Shop, foi o setor de administração. A pessoa que conversou comigo parecia assim, pelo menos tudo indicava que ela tinha alguma relação com o shopping, uma relação
mais de proprietário do que de funcionário, ou de amigo, ou o que for que seja. Mas, com certeza foi entregue lá. Roberto, esse valor que o senhor tinha lá não foi sacado de um lugar específico, não? Esse valor foi recebimento de várias empresas através de MO consultoria, através de rigidez, através de recebimentos que eu fiz na própria GFD, com emissão de notas, mas que eu tinha reais meus, e aí com os meus reais vivos eu liquidei e fiquei com o dinheiro que entrou na GFD. Então, Não dá para o senhor identificar de onde saiu isso? não dá para identificar. O que eu posso dizer é que foram recursos oriundos de arrecadação feitas por empresas que prestavam serviço nas obras de abastecimento das refinarias da Petrobras. Tá? Eu vou ser questionado sobre a origem dos valores que foram entregues. Não, declarando aqui que não partiu de um saque ou empresa de espécie, mas de diversas operações que podem confirmar com certeza que pode confirmar que se trata de dinheiro proveniente, se tratava de dinheiro proveniente das empresas que prestavam serviços que eram contratados da Petrobras, né? Você não passa o lacre, Érica, aí a gente... Sim. É 67.000. Isso. Tá. Então, vamos lá, gente. Comer, né? Porque tá parecendo aquele cachorro dos testes lá do bolso lá. Tem depoimento aí. Hã? Doutora, posso ir no banheiro? Lavar a mão dele. Olha, Eles tiraram isso aqui, cara. Gente, De onde que eles tiraram isso aqui? não tenho a mínima ideia. Essa história está aí, né? Basicamente. Você já teve deposto antes sobre esse fato? Já? Não, né? Já. Eu acho que Sobre não. esse fato específico da Acho que forma. ficou faltando, eu acho. Quem falou foi o Paulo Roberto. Assim, especificamente dizer assim, quantas vezes foi e tal. não. Esse negócio. Eu acho que foi o Paulo que foi ouvido, se eu não tiver o equivocado. Paulo tem um termo do Não, Paulo. sim, o Paulo, mas do senhor José não tinha. Eu não falei sobre... Tem mídia e eles inventam as coisas, né? Estou falando aqui. Inventa mais, porra. Não, pode ser Eles coisa. inventaram bem pra caramba, né? Pode ser coisa que tenha relação mesmo. Né? Você sabe se esse sujeito tem alguma relação com o Ratinho? Pode ser que sim. Mas o senhor não conhece. Esse meio político, São tudo organizado. Doutora, será que desligou a câmera? Eu acho que não mudou, né? não. A gente foi conversando aí, fica tudo. Não desligou ainda. Pedir pra desligar, porque o melhor é não sei desligar. Também não. O Alexandre também não sabe.